Qual é, rapaziada? Tamo aqui na área mais uma vez no Holandês Voador, dessa vez com um quadro diferente, né? A gente não tem o nome oficial ainda, mas por enquanto vai ser Batalha Voadora Ultimate Extreme de filmes, uma coisa dessa assim. Qual é, Jonatas? Qual é? Estamos aqui para um quadro novo, Gustavo. Eu gosto muito de estrear quadros, não sei você. Então, vários quadros novos, né? Review ofensivo, que vocês estão gostando, muitos odiando, mas muitos gostando também. Esse aqui é mais amigável. Então é aquilo que vocês já sabem, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje tem jogatina, Gustavo. É, games. É o seguinte, então aqui, rapaziada, o gênero do dia é terror, né? Cada vídeo vai ser um tema, um gênero. Eu escolhi um filme, o Jonatas escolheu um outro, não sabemos quem escolheu qual. Aí nós temos 5 categorias que estão aqui na tela, onde a gente avaliou e deu nota para cada critério desse filme que a gente escolheu defender. Só que tem um porém, Jonas, não vai ser fácil não, porque existe um limite de 35 pontos, a gente não pode gastar mais do que isso. Então às vezes a gente vai dar uma nota para um critério do filme que talvez seja menor do que a gente queria dar. Mas é porque a gente só tem esses 35 pontos. Desses 5 critérios que tem aqui embaixo de cada um, a gente vai sortear 3. Um de cada vez. A gente vai dar a nossa nota e defender cada critério e no final somar e ver quem ganha, qual filme ganha. Vamos lá, Jonas, qual é o seu filme de terror? Qual filme você escolheu? O que eu escolhi foi o filme Nós, Gustavo, conhecido também como Us. É um filme que eu gostei muito, a gente gostou, né, aqui. É, eu joguei alto, hein, Jonas? Escolhi meu filme de terror favorito. Que isso? O Exorcismo de Emily Rose. Vou defender esse filme aqui, hein? Esse é então bom vamos lá, o também. primeiro critério que sorteou aqui é direção. Vocês já estão vendo a nota aqui embaixo. Então quer começar? Quer defender, Jonas, a direção do seu filme? Bom, pra direção eu coloquei nota 7, porque é o Jordan Peele dirigindo o filme, que é um dos melhores diretores da atualidade, num geral, na minha opinião, não só de terror, né? Porque ele consegue colocar várias deu camadas. Só 7 pra ele, Jonas? Eu dei 7, mas não, porque eu acho que é maior a nota dele pra esse filme, sinceramente. Sim, é bom deixar isso claro. É bom deixar claro, só que como foram 35 pontos pra dividir em 5 categorias, aí complica, mas foi 7, enfim, eu acho ele um cara maravilhoso. Jonatas, eu também dei nota 7 pra direção do meu filme, Exorcismo de Emily Rose. Olha aí, estamos empatados, hein? Existe um critério de desempate que a gente vai explicar depois, mas por enquanto tá empatado aqui. Que é um filme que eu vou te falar que eu daria uma nota maior do que 7 também pra direção. É, porque assim, infelizmente o elenco não foi sorteado aqui, né? A categoria elenco, porque eu botei nota 9. Porque temos Laura Linney e temos ainda a Jennifer Carpenter, que deveria ter sido indicado ao Oscar por esse filme. Você roubou? Você falou a nota de um outro critério. Não pode. Não, tá aqui embaixo a nota, já tá todo mundo vendo. Ah, é verdade. Bom, o filme é dirigido pelo Scott Derrickson, que é o diretor também de, por exemplo, Doutor Estranho. Então você vê que é um cara versátil. O Exorcismo de Emily Rose é o melhor filme dele porque ele trabalha uma história real. Ele consegue deixar uma história real que ficou muito marcada naquela época, muito assustadora, com elementos de filmes de terror. Ele ainda adiciona ali o caso, né, o julgamento, porque Emily Rose, ela morre com tudo aquilo que aconteceu. Isso você já sabe no começo do filme. Existe esse julgamento onde o padre está sendo acusado de assassinato. Esse julgamento não aconteceu na vida real. A história do julgamento é uma parte que o Scott Derrickson botou, com o roteiro dele também. Eu queria ter dado uma nota maior, mas pra mim o elenco ganhava muito mais. Aí eu tinha dado 9 pro elenco, então eu tive que sacrificar a direção, mas eu daria uma nota maior pra direção. Não, e um filme, ele não é só o entretenimento, a gente fala direto isso por aqui, né? Sempre existem camadas a mais, e Nós também tem muita coisa. É muita crítica social aos Estados Unidos, né? O próprio nome já traz um pouquinho isso, Us. Né, Gustavo? O filme acaba também trazendo várias críticas sociais, como por exemplo, os privilégios, né, e como a sociedade norte-americana se pauta em cima disso muitas vezes. Então é um filme que fala muito mais do que a gente está acostumado. Já bota aqui embaixo a nota que vocês dão pra direção do filme e as categorias todas aqui, já vai botando aqui embaixo. Qual filme vocês preferem também? Curiosamente, eu prefiro Emily Rose do que Nós, né? Então a defesa tá sendo bem verdadeira aqui. Ah, não, eu prefiro Nós. Próximo critério de avaliação que foi sorteado foi ele, Jonatas, o medo. Né, o medo do filme, o quanto o filme assusta. Sim. Que nota você deu pro medo de Nós? Então, o pessoal já tá vendo desde o início do vídeo, né, mais ou menos ali a nota que eu dei, e foi a nota 5, Gustavo. Olha só. Rapaz. Eu dei 5 pra Nós, porque assim, não é um filme necessariamente pra te trazer um medo, como, por exemplo, o Exorcismo de Emily Rose, que é um negócio sobrenatural, né? Nós é uma pegada mais filosófica até. Eu não vou falar que eu não senti medo com esse filme, porque eu sinto medo com qualquer filme, basicamente. Esse daí me deu bastante, inclusive com a grande atuação da Lupita Nyong'o, né? Onde ela interpreta ali 2 personagens diferentes. Ela é braba demais, mas eu tive que também fazer aquele malabarismo, leque, sabe? Quando você bota uma nota um pouco menor para dar mais nota para outras categorias. Então você tá com quantos somados?
Eu tô com 12 ao todo, né? 7 da direção e 5 do medo. Tá, então eu estou à frente, porque no medo eu botei 8. O Exorcismo de Emily Rose foi o filme que mais assustou na minha vida, cara. Foi o filme que mais me deixou perturbado ao ponto de não conseguir dormir. Eu vi na época dele, no filme de 2005. Pô, então tu deu sorte no sorteio, hein? Dei sorte no sorteio, porque se fosse história, por exemplo, a história tinha que botar 5, né? Tive que sacrificar a história por ser uma história real. Mas assim, eu daria mais, só que aquilo, né? São 35 pontos, galera. Não se apegue à nossa nota. O medo do filme, ele é muito baseado também na direção do Scott Derrickson, mas principalmente na brilhante atuação da Jennifer Carpenter, que tá assustadora. Pô, tem cena que ela tá só... Então, tem cena que ela tá só olhando pra câmera, que dá um... Eu sinto uma coisa muito esquisita nessas cenas, onde ela foca no olhar. Às vezes ela não tá nem dando ataque, ela tá calma, parada e fala, caraca, me perturba muito isso. É um filme que assusta demais. É o filme do bicho vindo com a categoria ali, ó, bicho vindaço. É isso que ele é. Então, somando a minha nota, né, direção 7 e o medo 8, eu tô com 15 pontos. Estou à frente do Jonatas. Não, pra mim... A chance dele virar é agora. Não, a chance de eu virar é mínima. Eu praticamente já perdi essa daí. E a próxima categoria, né, é o final do filme. A gente não vai dar spoiler do que acontece. E final do filme, o meu, Gustavo, eu dei nota 8. Porque pra mim é o grande ápice que existe ali do filme, porque explica muito do que o roteiro traz, lógico. O roteiro e o final do filme, em nós, tá muito atrelado, sabe? Eles estão muito atrelados. Sim. E assim, a gente sempre vai tentar falar aqui de uma forma que a gente não dê spoiler, beleza? Mas eu prefiro então nem falar tanto assim, se você ainda não assistiu esse filme, justamente por causa dessa ligação que existe com a história que o filme quer contar e o final, sabe? Eu acho que é o ápice de tudo que eles mostram, o ápice de atuações também, porque, pelo amor de Deus, a Lupita tá incrível, e eu acho então um final esplendoroso, Gustavo. Daria até nota 9, não daria 8 não, daria 9, mas é aquilo. Bom, final do filme, eu dei a nota 6, assim, sacrificando, né, não queria ter dado essa nota, mas é aquela história, 35 pontos para distribuir, a gente tem que focar em outras coisas, outros elementos que a gente acha que são mais importantes. Como falei, a atuação tinha dado 9, né, o elenco, porque a Jennifer Carpenter e a Laura Linney estão demais nesse filme, é Oscar, sabe, mas não foram indicadas. Mas o final do filme, por ser uma história real, uma história onde a gente já sabe o final, basicamente, né, uma história onde o final é basicamente revelado também no começo, porque tá tendo esse julgamento sobre a morte da Emily Rose, então a gente sabe que ela morre no final. Então, isso não é demérito do filme, só que eu tive que sacrificar essa nota porque é um final que, por mais brilhante que ele possa ser também, não é imprevisível. Mas ainda acho que o Scott Derrickson consegue tirar ali um final muito impactante, emocionante até, porque a gente... É uma história triste que acontece, é uma história triste, apesar de assustadora, mas é um final de história real que a gente já sabia que acontecia. Isso não é uma falha, só que eu tive que sacrificar a nota por causa disso. Então nota 6 e o Guga ganhou. A tua sorte é quando eu escolhi o sexto sentido, porque eu ia te esculachar no final do filme, eu ia botar 12 pro filme. Não é dar 10 não, é dar 12 no final do filme. Não, a gente escolheu bem aleatório, então, assim, essa questão dos filmes de terror, tipo, livre, sabe? 21, maravilha, ganhei. Não foi eu que ganhei, galera, o filme ganhou, entendeu? Não é Gustavo contra Jonatas, é o filme contra outro filme. E também como nós temos os 35 pontos pra dividir igualmente, foi na sorte, né? O sorteio sempre mata. E comenta aqui embaixo também qual batalha você quer ver. Qual filme contra qual filme, ou então gênero, bota aqui embaixo que a gente vai tirar sempre a ideia de vocês. Isso aí, de repente os mais curtidos a gente vai fazendo, né? Um negócio desse.